E aí, gente, estou aqui de novo, Pedro, professor de Geografia, para falar um pouco de indústria, de economia. Então, vamos falar sobre reestruturação produtiva e depois outros termos interessantes e bacaninhas. Então, a reestruturação produtiva, basicamente, ela é substituição no modelo industrial fordista para o toyotismo, uma mudança de uma produção massificada para uma produção mais flexível. Nessa produção mais flexível, teremos e perceberemos uma reestruturação espacial das indústrias, da produção industrial. Basicamente, a produção industrial vai começar a se amplificar e vai adentrar os territórios de países mais periféricos. Então, a produção industrial, que estava localizada principalmente nos países centrais, nos países ditos desenvolvidos, vão começar a passar as barreiras, as fronteiras políticas ali dos países periféricos e ditos não desenvolvidos ou em desenvolvimento. Esse desenvolvimento industrial vai ocorrer pelo Consenso de Washington, quando é implementado através de várias medidas produzidas aí pela cartilha do FMI, do Fundo Monetário Internacional, vai implementar o neoliberalismo, quando tem uma abertura comercial para liberar essas multinacionais e transnacionais entrarem e investirem na produção industrial nos países periféricos. A gente pode perceber esse acontecimento aqui no Brasil, principalmente com os grupos empresariais relacionados à cana-de-açúcar. Então, o setor canaveiro, ele sempre, em um bom momento histórico, ele foi de famílias de usineiros. Então, a usina era uma família, Costa Pinto, por exemplo. Tem os nomes das famílias eram os nomes das usinas. E daí passa a mais ou menos em 1990 a 2000, passa a ter grupos empresariais que vão tomar conta dessas usinas de cana. Por exemplo, a BP, por exemplo, a Raizen, que vai ser junção de dois grupos para a utilização e a produção do etanol e do açúcar. Relacionado a essa reestruturação produtiva, a gente vai ter também um reordenamento territorial, um reordenamento produtivo. Como e por quê? Ela vai acontecer porque antes havia uma centralização dessa produção industrial nas grandes metrópoles ou das regiões maiores, isso tanto em países periféricos, mas também no mundo, de forma geral. Quando começa a ficar muito caro essa produção, quando fica o transporte, a mão de obra mais qualificada nos grandes centros encarece essa produção, vai haver uma desconcentração industrial. Uma desconcentração industrial no mundo, de países centrais para os países mais periféricos, tanto na Europa quanto na América, mas também dentro de países, por exemplo, no Brasil. Essa desconcentração industrial vai se dar um nome de guerra fiscal. Guerra fiscal vão ser as regiões, no caso do Brasil, as unidades federativas, os estados, vão começar a guerrear contra cada um para atrair essas indústrias, para atrair essas empresas. Como? Dando isenção fiscal, dando terreno, dando qualificação para o mercado de trabalho e até construindo infraestrutura. Um nome que um exemplo que a gente pode dar a isso foi a Ford, quando ela foi instalada, ela iria ser instalada lá em Porto Alegre, mas daí a Bahia começou a negociar com a Ford e deu isenção fiscal, deu terreno e ainda construiu uma rodovia ligando a indústria da Ford até o porto de Camaçari. Então, ela deu de bandeja toda uma infraestrutura para a Ford. Isso acontece em vários momentos. Essa guerra fiscal de vários estados tentando atrair essa empresa, porque geraria tanto alguns impostos, mas reduziriam esses impostos, essas unidades federativas, e geraria emprego. Essa guerra fiscal vai ser o nome de Guerra dos Lugares, pelo Milton Santos. Então, a Guerra dos Lugares vai ser essa guerra fiscal, mas é um termo utilizado por Milton Santos. Guerra dos Lugares, lembrem-se disso. E essa Guerra dos Lugares vai ser também discutido um outro termo, disjunção produtiva. Esse termo disjunção produtiva, ele é cunhado por Eliseu Expósito. Esse Expósito, ele discute
na geografia da Unesp de Presidente Prudente, ele discute bastante a questão da urbanização e da indústria. Então, a disjunção produtiva basicamente nessas guerras dos lugares, as indústrias, as áreas produtivas foram mesmo se interiorizando, foram saindo das regiões metropolitanas, atraídas por um baixo custo nas regiões do interior e por um alto custo de produção nas grandes centrais, nas regiões metropolitanas. Porém, as sedes continuaram na cidade de São Paulo, na capital São Paulo. Então, as sedes das empresas que estão no Brasil inteiro, elas estão basicamente na Avenida Berrini e na Avenida Faria Lima. Então, né, essas duas avenidas estão as sedes das maiores indústrias do Brasil, que estão disseminadas aí pelo território brasileiro, desconcentradas no território brasileiro. Então é isso, bem básico esses dois termos, guerra fiscal, guerra dos lugares e disjunção produtiva, com a questão de reestruturação produtiva. Beleza? Logo mais trazemos novos termos, novos conceitos da geografia. Abraço, tchau, tchau.